sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal Estude Sem Pressa. O meu nome é Ana Cecília e hoje o nosso assunto vai ser sobre os substantivos. Vamos lá? Antes de tudo, vamos nos perguntar: o que são os substantivos? Alguém sabe? Vamos fazer a leitura desse texto. Substantivos são palavras que nomeiam seres, coisas, lugares, sentimentos, estados, ações e qualidades. Eles são classificados em várias categorias. Antes de conhecer essas categorias, vale ressaltar que os substantivos, eles desempenham um papel fundamental na comunicação, pois nos permitem identificar e referir-nos a diferentes elementos do mundo ao nosso redor. Agora vamos conhecer os tipos de substantivos. E o primeiro é o substantivo comum, que nomeia seres da mesma espécie de forma totalmente genérica. Exemplos: cidade, menino, cachorro. Eles são chamados de comuns porque se referem a coisas que são comuns a várias pessoas ou objetos. Por exemplo, quando usamos o substantivo cachorro, estamos nos referindo a um animal de uma espécie específica, mas não estamos especificando um cachorro em particular. Da mesma forma, quando usamos o substantivo livro, estamos nos referindo a um objeto que contém informações ou histórias, mas não estamos falando de um livro específico, certo? Substantivo próprio. O substantivo próprio nomeia seres de uma espécie de forma específica. Exemplos: Brasil, Cecília, Rex, que é um substantivo próprio porque ele se refere a um nome específico de um animal, certo? Então, o que caracteriza esse substantivo próprio? Ele é nada mais que substantivo próprio. Nomeia seres de uma espécie de forma específica. Exemplos: Brasil, Cecília, Rex. Antes que perguntem o que é Rex, é um substantivo próprio, claro, que se refere a um nome específico de um animal, certo? Então, o que seria, professora, exatamente esses substantivos próprios? Eles são palavras que a gente utiliza para nomear pessoas, ou seja, o meu nome e o seu nome é um substantivo próprio. Então, nomear pessoas, lugares, instituições, marcas, nomes de cidades, de estado, claro, eventos específicos, certo? Então, eles são chamados de próprios porque se referem a algo único e individualizado. E lembre-se sempre de sempre escrever os substantivos próprios com a inicial maiúscula, certo? Já que se trata de algo único e individual. Substantivos concretos são aqueles que se referem a seres que podem ser percebidos pelos sentidos, ou seja, que têm existência física. Exemplo: mesa, árvore, carro. Lembro até hoje que, quando eu aprendi esse assunto na terceira série, a professora nos ensinou que os substantivos concretos, eles seriam basicamente, né, coisas que poderíamos tocar, diferente dos abstratos, que são coisas que não conseguimos tocar. Por exemplo, os sentimentos, as qualidades, né? E já já a gente chega aí no abstrato. Mas isso foi algo que me ajudou até hoje a nunca esquecer do que se trata o substantivo concreto. Então, são seres que podem ser percebidos pelos sentidos, ou seja, tocados, certo? Tem uma existência física. E os abstratos, como estávamos falando, são aqueles que se referem a ideias, sentimentos, qualidades ou estados, que não têm existência física. Exemplos: amor, felicidade, liberdade. E os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres da mesma espécie. Exemplo: cardume, que é, né, um grupo de peixes; matilha, que é o grupo de lobos; uma equipe, que pode tratar de uma equipe de jogadores, certo? Então, o coletivo, como já diz o nome, é aquela palavra, né, aquele substantivo que é uma palavra que se refere ao todo, a um grupo específico, certo? Substantivos compostos.
Os substantivos compostos são formados pela junção de dois ou mais radicais, que podem ser palavras inteiras ou apenas partes delas. Essa combinação resulta em um novo substantivo com um significado específico. Exemplos de substantivos compostos são guarda-chuva, girassol, passatempo. Então, como já diz o próprio texto, os substantivos compostos são formados pela junção de duas ou mais palavras para criar um novo termo, com um significado específico. E essas palavras podem ser substantivos, adjetivos, verbos ou até mesmo combinações de diferentes classes gramaticais. Existem muitos, diferentes tipos de substantivos compostos. Um tipo bem comum é aquele que é formado pela junção de dois substantivos, como guarda-chuva, pé de moleque, cachorro quente. E nesses casos as palavras são unidas por um hífen, né? Ou até mesmo juntam as palavras, né? Como passatempo, gira, sol, né? Porém, essas palavras são juntas, não tem um hífen. E agora, os substantivos primitivos. Então, eles são aqueles que não se originam de palavras do próprio idioma. O substantivo primitivo, ele pode originar outros substantivos. Eles são muito importantes, viu? Eu costumo dizer que eles são os pais e logo logo a gente vai conhecer quais são os filhos. Vamos para os exemplos dos substantivos primitivos: feliz, ferro e pedra. Então, essas palavras, que fazem parte dos substantivos primitivos, elas podem originar outras palavras, certo? No caso, elas são os pais e as palavras que elas originam, são os filhos, que a gente chama de derivados. E vamos aprender sobre eles agora. E agora chegamos ao último, porém não menos importante, dos substantivos que vamos aprender nesta aula, que é o substantivo derivado. Então, anteriormente eu falei que os derivados, eles eram originados de outra palavra, né? Eles são originados dos substantivos primitivos dos pais, e os derivados são os filhos. Guardem isso aí. Então, exemplos: pedreira, florista e ferreiro. Então, pedreira vem de qual palavra? De qual substantivo? De pedra. Por isso que pedra a gente considera também um substantivo primitivo, porque ela origina outras palavras. Florista vem de flor. Ferreiro vem de ferro, certo? Então, essa é a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, divulga e nos siga nas redes sociais. Um beijo e bons estudos!